Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje estou com um convidado super especial aqui com a gente, o Felipe. Fala, Felipe, tudo bom? Obrigado, Johnny. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso por você estar aqui. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar tendo esse papo com você, tá? Então, pra gente começar, eu gosto muito de deixar você se introduzir. Então, eu queria saber quem é você, tá bom? Então, pra você dar uma introdução leve sobre você e quem é você, né? Combinado. Bom, meu nome é Felipe, eu sou daqui de São Paulo, sou um empreendedor que recentemente, fez uma mudança de carreira. Comecei minha carreira no mercado financeiro e 2 anos atrás decidi fundar uma empresa, chama BIP. A gente faz roupa para profissional de saúde. É uma solução diferente de um negócio que há 200 anos existe e é praticamente igual desde que o primeiro jaleco surgiu. Então, o que a gente faz a gente trouxe a mesma tecnologia que as grandes marcas de esporte oferecem para os atletas de alta performance, a gente traz para os profissionais de saúde. Então, médicos, dentistas, nutricionistas, enfermeiros, veterinários, fisioterapeutas passam a ter com a BIP uma solução de roupa que é impermeável, que é antiviral, que traz bolsos funcionais e que ajudam assim a rotina deles no dia a dia, no trabalho deles, a cuidar melhor das pessoas. Que legal. Pô, quando você vê que uma coisa está estagnada por 1000 anos, você vai lá, muda, é uma coisa muito legal. E até para achar a inovação nisso é muito complicado, né? Precisa de muita criatividade para você conseguir mudar alguma coisa que está aí no mercado há 200 anos. Exatamente. E eu acho legal também que muita gente tem ideia de que empreender é sempre ligado a um aplicativo, um software, alguma coisa totalmente voltada com tecnologia. Dá para empreender na economia real. Óbvio que com aspectos de tecnologia, a gente trabalha, por exemplo, com site, a gente não está no varejo tradicional, que normalmente está ligado com franquia, com loja física. A gente tem um e-commerce, com isso a gente consegue atender todos os estados do Brasil, já fez até vendas para fora do Brasil. E a inovação, a tecnologia, ela pode estar aplicada em coisas do dia a dia. Assim, é o tipo de inovação que, quando a gente conversa com os médicos, com os profissionais de saúde, com os alunos, eles falam, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes. É algo que eu realmente precisava, não sabia que eu precisava, e que bom que você inventou. Então, não necessariamente está ligado a um novo aplicativo, um novo site. Pode ser a camiseta que você usa todos os dias, sendo feita de uma forma diferente. Que legal. E para ter a criatividade de fazer isso? Pô, precisa de muita criatividade. Vamos lá. Eu acho que eu tive uma ajuda muito dentro de casa. Meus pais são médicos, meu irmão é médico, o meu irmão mais novo, eu tenho outros 2 irmãos que não são médicos. Eu sou diabético tipo 1. Então, ao longo de toda a minha vida, eu convivi muito dentro desse ecossistema de saúde. E quando eu comecei a minha carreira profissional, eu fui trabalhar no mercado financeiro. E, apesar de não ser médico, um dos setores dos quais eu era responsável, no fundo que eu trabalhava, era o setor de saúde. Então, eu continuei tendo muito contato, além dos meus médicos, além da minha família, dos relacionamentos que a gente já tinha por conta desse contexto, passei a ter também outros relacionamentos com o setor de saúde, com presidentes de hospitais, planos de saúde, seguradoras, etc. Gente do ramo. E aí, a ideia de empreender com roupa para profissionais de saúde veio linkando esses 2 mundos, de, poxa, meus pais, meu irmão tem esses hospitais aqui que eu tenho esse relacionamento, eu também era o sócio responsável pelo setor de varejo, e aí, juntando as pontas, você vê que, poxa, por que tem tanta inovação para os atletas e não tem tanta inovação para os profissionais de saúde? E olha que número interessante. O mundo ele tem 120 milhões de profissionais de saúde e estudantes de profissão de saúde. Quantas marcas de roupa de médico você conhece? Provavelmente nenhuma. Ou agora uma. E o mundo tem 150 milhões de pessoas que praticam corrida. Quantas marcas de corrida, de tênis de corrida você conhece? Várias, dezenas, centenas. Então, desse desequilíbrio que vem também a ideia de criar uma marca. Um dia a nossa ambição é que ela seja global, para atender todo esse rol de profissionais de saúde, estudantes de profissão de saúde, que hoje não tem uma opção para atendê-los. O mercado
mundialmente falando, é um mercado que ele é atendido por uma commodity. É um produto que não tem diferenciação, uma marca, sem marca, para profissionais que têm uma demanda e tem uma rotina que exige muito deles, Sim. mas que não tem algo que entregue. Então é como se eles estivessem correndo uma maratona de chinelo Havaianas. Eu não sei se você sabe, mas quando o Phil Knight começou a Nike, ele descreve isso lá no livro dele. As pessoas que corriam naquela época, correr não era algo comum. Então as pessoas que corriam recebiam buzina de carro, tacavam coisa nas pessoas, falavam, vai arranjar um cavalo, porque correr não era uma coisa comum. E mesmo assim ele conseguiu criar uma das maiores empresas do mundo, que é a Nike. E aqui a gente tem todo um ecossistema de pessoas, 120 milhões de pessoas no mundo inteiro, que usam jalecos e scrubs todos os dias, mas não tem uma marca que ajude eles na rotina deles. E aí que entra a BIP. Aí que tem a qualidade, né? O que realmente vai ajudar um médico no seu jaleco. Porque da mesma forma, né, que um corredor ou até mesmo um tenista, que você jogou tênis também, né, e conhece sobre isso, tem a sua roupa específica que ajuda tanto no suor, quanto o que você usa aqui no pulso para limpar o suor, né? A BIP também, como você falou, com os bolsos especificados, com todo um tecido preparado para os médicos. Eu achei isso muito, muito legal. Exatamente isso. Então, agora eu queria voltar um pouco lá atrás, quando você era na sua infância, tá? Então, antes da gente continuar falando da empresa, a gente vai voltar. Mas queria falar quando você era criança. Você imaginava ser o que você é hoje? Com certeza. Assim, eu não me imaginava empreendendo do jeito que eu estou empreendendo. Se alguém me falasse, você vai ser um empreendedor, vai criar uma marca de roupa para profissional de saúde, eu não sei se era isso que eu imaginava quando eu era criança. Mas eu sempre admirei grandes empresários, né? Então, assim, é até engraçado. Quando eu tomei a decisão de empreender, vários amigos falaram para mim, eu sempre soube que em algum momento você ia querer fazer essa virada de chave de mercado financeiro para criar alguma coisa que fosse sua. Acho que eu sempre admirei grandes personalidades, seja um Sam Walton, seja hoje em dia, né, um Elon Musk, um Mark Zuckerberg. Mas desde pequeno eu lembro de ler sobre Rockefeller, sobre JP Morgan fora do Brasil. Aqui no Brasil, personalidades como Abílio Diniz, todo o pessoal que construiu a Votorantim, Dr. Tanner Mírio. Então, todo esse ecossistema, todo esse hall de personalidades de empresários sempre foi algo que eu admirei muito. Eu gostava de ler Exame moleque. Então, acho que eu sempre tive essa ambição de criar alguma coisa que fosse maior do que a minha pessoa, né? Que tivesse um impacto relevante na vida das pessoas, no dia a dia delas. E eu vejo muito essa oportunidade com a BIP, né? Assim, para mim, o que mais me traz satisfação hoje em dia é quando eu recebo a mensagem de um cliente que me fala: nossa, eu estava no plantão e caiu café na minha roupa e escorreu. Ou um paciente passou mal em mim e não aconteceu nada com a minha roupa, eu continuei impecável. Ou, poxa, eu já tinha perdido tantos anéis, tantas alianças, tantos brincos, colares, carimbos, e agora, por conta do seu bolso com zíper, eu não perco mais. Ou meu pescoço doía com o estetoscópio, e agora que você criou um bolso para o estetoscópio, eu não fico mais com aquela dor. Então, esse tipo de impacto, eu acho que eu sempre quis causar, mas eu não sabia especificamente como que ele ia ser feito. E é muito gratificante olhar para trás, pensar que aquele menino queria fazer algo de impacto e agora eu estou conseguindo criar isso. Você acha que o tênis teve alguma influência nisso? Porque você jogou tênis, né? Com certeza. Acho que assim, a vida de uma pessoa, no final do dia, né? Eu ainda sou jovem, tenho 34 anos e espero muito para viver. Sim. Mas ela é feita de vários pedacinhos que no final do dia geram quem você é, né? Então, desde onde eu nasci, a família, a cidade, o ambiente, o clube que eu frequentava ou a escola que meus pais me colocaram, isso me moldou e com certeza o tênis foi uma dessas coisas, né? Então, assim, aprender desde cedo o valor da concentração, o valor do trabalho duro, de você treinar mais do que qualquer outra pessoa, treinar habilidades diferentes, né? Não existe nenhum jogador de tênis que é bom só de saque, só de direita, só de esquerda, só de voleio. Ele tem que ter no mínimo, ele tem que ser
nota X em tudo. Não adianta ser nota 10 em saque, nota 10 em direita e nota 0 em esquerda. Você tem que ter um mínimo de padrão em tudo que você está lá no jogo. A capacidade de concentração, meu técnico, sempre que eu encontro ele, é uma pessoa que eu ainda tenho contato hoje em dia. Ele fala, nossa, eu lembro você no avião indo para os torneios, estudando, porque no colégio que eu estudava tinha prova toda quinta-feira. Então eu tinha que estudar porque eu estava no final de semana lá jogando o torneio, mas na quinta-feira tinha prova. Então eu acho que o valor do tênis, isso foi muito, muito relevante para mim. E outra coisa que é uma experiência, assim, é algo determinante na minha vida, eu sou diabético tipo 1, desde 2000, então eu tinha 8 para 9 anos de idade. Isso também foi algo muito relevante na minha vida, porque eu tive que, imagina, com 8, 9 anos de idade, você tem que ficar muito disciplinado, né? Um amigo que te convida depois de uma festa para dormir na casa dele, se você não está lá com o seu set de insulina, na época não existia bomba de insulina, eu tinha que tomar algumas doses que tem que ficar na geladeira, eu não podia, eu tinha que voltar para minha casa para tomar. Comer brigadeiro à vontade, tomar Coca-Cola à vontade também não existia. Então, eu acho que essa questão da disciplina, tanto no tênis quanto no diabetes, sempre foram coisas presentes na minha vida e que me ajudaram a criar quem eu sou hoje em dia. Você acha que porque quando você está com essas restrições, né, você tem, querendo ou não, algumas consequências, que você não pode fazer uma coisa, não pode fazer outra. Você acha que isso te ajudou a ter mais disciplina por essas restrições? Então, você ficar mais regrado, sabe? Você acha que também faz parte dessa parte, tanto do tênis como disciplina, como empreendedor hoje em dia? Com certeza, foi muito importante. Acho que em 2 aspectos que são contraditórios. O primeiro é ser muito disciplinado e o segundo é aproveitar muito os momentos de não disciplina, né? Então, eu acho que o equilíbrio, eu vi na entrevista com seu pai, a questão do equilíbrio, para mim também, especialmente, acho que nos últimos anos, começou a ficar cada vez mais importante, né? Acho que muito no começo eu era bem desequilibrado, né? Era muito focado em, vou trabalhar o maior número de horas possível, vou aprender o maior número de coisas que eu puder. Não que isso não exista hoje, mas acho que hoje, com 30 e poucos anos, eu também me dou ao luxo de poder aproveitar mais um final de semana e não trabalhar, que nem eu trabalhei no começo da minha carreira, com 19, 20 anos no banco. Trabalhava até madrugada, quase todas as madrugadas. Meus pais brincavam que eu era guarda noturno, não era estagiário. E acho que essa questão do diabetes, do tênis, me ensinaram muito o valor da disciplina, mas também me ensinaram o valor da liberdade, de você aproveitar os bons momentos, especialmente quando você conquistou alguma coisa. Você falou agora que você ficava muito mais tempo do que as outras pessoas do escritório trabalhando, né? Especialmente no começo da carreira. Não, era um ambiente que todo mundo trabalhava muito, mas no começo da carreira eu trabalhava longas horas. Você acha que é muito importante, nesse começo da carreira, trabalhar mais tempo para tirar um pouquinho de tempo no final? Então, agora porque você agora já está começando a estabilizar a sua carreira e tudo mais. Tá zero estabilizada. Estamos crescendo e trabalhando bastante todos os dias. Não estabilizada, eu digo, de parar, mas de começar a achar o propósito que você vai querer seguir por um período de tempo, sabe? Então, você acha que essas horas que você fez no passado estão compensando hoje em dia? Ou? Eu não sei se compensar é a palavra certa, mas outro dia eu vi uma entrevista com uma pessoa que trabalhou no Google durante muitos anos, e ele falava o seguinte, não existe esse conceito de work-life balance, né? De você ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida do trabalho. Não existe você estar sempre muito bem, né? Poxa, eu estou sempre equilibrado, estou cuidando do meu relacionamento com os meus amigos, estou cuidando do meu relacionamento com a minha família, estou cuidando da minha dieta, dos meus esportes, do meu trabalho. Vamos supor que sejam 5 coisas, tá? Não são muito mais do que 5 coisas. Você não vai ser 20, 20, 20, 20, 20. Às vezes você vai ser 99 e 0 em muitas das outras, 100, 0, 75, 25. O que acho que cada momento a pessoa tem que saber o que ela está procurando otimizar naquele momento, né? Então, hoje em dia, eu trabalho bastante. Eu me dedico muito a construir um negócio que está começando, tem só 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano e meio, mas eu sei que eu não tenho mais a energia de 20 anos de idade e o tempo é finito e eu também preciso aproveitar com a minha família, eu também preciso ver
sobrinhos que estão crescendo, meus pais que estão ficando cada vez mais velhos. Eu tenho que aproveitar esses momentos que são cada vez mais raros. E esse equilíbrio foi conquistado ao longo do tempo. Então, não é algo que hoje eu tenho um problema em falar, não, pessoal, esse final de semana eu não vou trabalhar porque eu preciso aproveitar com a minha família. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu abri a mão mais de um tempo com a minha família porque eu entendia que aquilo era a missão a ser cumprida, aprender o máximo possível, trabalhar o máximo possível para conseguir conquistar alguma coisa. Mas acho que se algo que eu aprendi, aí eu trabalho desde os 19, estou com 34, e eu tenho certeza que a minha opinião com 40, com 50, com 60 vai ser diferente, mas se algo que eu aprendi e venho implementando acho que a gente ficou muito viciado em colocar a felicidade como uma condição de algo que você alcançou. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver X milhões na conta. Vou ser feliz o dia que eu tiver casado. Vou ser feliz o dia que eu tiver com filho. Vou ser feliz o dia que eu tiver uma empresa que está no mundo inteiro. Não, a felicidade ela tem que ser buscada diariamente naquilo que você está conseguindo fazer de acordo com as condições que são dadas para você também. Não adianta você ficar se comparando e falando porque com 19 anos o Mark Zuckerberg era bilionário. O Mark Zuckerberg tem a história dele, você não sabe como é que ela foi feita, ele nasceu em outro lugar, com outro contexto. Dentro do seu contexto, você está entregando o melhor que você consegue? Né? Acho que, para mim, é muito em relação a isso. É isso que eu procuro fazer no dia a dia. Com certeza, sempre dar o seu melhor, né? Dar o seu melhor, aproveitar a vida e poder... Né? O Jeff Bezos tem uma frase que eu gosto muito. Jeff Bezos é o fundador da Amazon, para quem não sabe. E ele fala assim, né? Quando ele tem uma história que ele também trabalhava no mercado financeiro, trabalhava numa super empresa e com 30 e poucos anos ele já estava bem financeiramente, já era uma pessoa respeitada no escritório. E um dia ele chegou para o chefe e falou: tem esse negócio de internet aí que está bombando, pensa tipo o equivalente a AI hoje em dia. E eu vou sair desse meu emprego, que eu estou ganhando milhões de dólares por ano, para fundar uma empresa de internet. Aí o chefe falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta aqui no Central Park, que a gente vai conversar, porque você está ficando muito louco, né? Você vai trocar tudo isso que você já conquistou para uma aventura nesse negócio que ninguém sabe o que é. E ele falou, sabe o que é, chefe? Eu estou decidido, porque eu fiz a seguinte visualização. Quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar para trás e eu vou ter me arrependido ou não dessa decisão. Eu quero minimizar a minha chance de arrependimento. E isso foi muito também o que eu pensei no momento em que eu tive que sair, né, do mercado financeiro para empreender. Eu falava, poxa, eu sou filho de médicos, eu analisei o setor de saúde a vida inteira, eu fiz um curso fora que viabilizou também eu ter relacionamentos para produzir fora do Brasil, já que no Brasil não tinha condições de fazer o produto que eu queria fazer. Quantas pessoas reúnem todos esses aspectos? Né? Então, eu quero minimizar minha chance de arrependimento, porque se alguém fizer isso e tiver sucesso, eu vou olhar e falar, puta, poderia ter sido eu. Então, eu tomei essa decisão pensando em minimizar a chance de arrependimento. Eu acho que é algo muito válido para pensar quando você está tomando qualquer decisão, né? Da viagem que você poderia fazer, do curso, o que for, da decisão de carreira, é pensar, quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar para trás, eu vou ter minimizado minha chance de arrependimento ao ter tomado aquela decisão. Então é isso que é uma dica do Jeff Bezos, não é minha não. Só tô... E você não teve medo dessa mudança toda? Porque para você sair totalmente de um lugar para entrar em outro, isso der errado, entendeu? Acho que com certeza dá medo, dá friozinho na barriga. É um exercício de resiliência diário. Né? Qualquer pessoa que te fale para você, não, empreender é fácil, está mentindo. Empreender é super difícil. Todos os dias. Empreender no Brasil tem aspectos de dificuldade superiores. A gente recebe boleto todo dia falso. Né? Assim, algum malandro que acha que empresa pequena vai pagar boleto. E são boletos assim, tipo, internet. Aí você fala, caramba, mas poxa, não chama Vivo, Claro, o que quer que seja. Chama internet. Mas tem gente que paga. Então é super difícil, claro que dá medo, mas no final do dia, se você está construindo um negócio que tem propósito, né? Se você está servindo pessoas com uma causa que você acha que vai fazer diferença na vida das pessoas, e pessoalmente você está olhando e pensando, quando eu tiver 80 anos eu vou me arrepender,
de ter desistido? Vou me arrepender de não ter tentado? Vou me arrepender de não ter ido lá fazer isso aqui? Se a resposta é sim, você continua fazendo. Então, é bem isso que, apesar do medo, apesar da diferença, né, era quase como se fosse um chamado, assim. Você fala, puxa, Deus quer que eu faça isso. Então, eu fui lá e fiz. Mas teve algum dia ou algum mês que você... Putz, aqui deu alguma coisa de errado. Eu vou ter que fazer alguma mudança agora para dar certo, porque eu tô no caminho errado, ou se já foi sem nenhum erro? Não, imagina. De novo, eu acho que assim, se existe eu não conheço. Mas na história de empreender, assim, uma coisa que eu venho aprendendo todos os dias. Também não é que eu sou empreendedor há 60 anos, né? Faz 1 ano e meio que a BIP nasceu, foi dia 1º de julho de 2024, o dia da nossa primeira venda. E em agosto de 2023 que eu saí do lugar que eu trabalhava, do fundo que eu trabalhava, para ir empreender, né? Eu saí na quinta-feira, na segunda-feira eu já estava com o chapéu de BIP full time, criando produto, criando marca, criando site, conversando com as pessoas e criando o que viria a ser a nossa primeira venda dia 1º de julho de 2024. Então, essa vontade de fazer, para mim, é algo que define o que é empreender. E dá muito medo. Lógico que dá muito medo. Mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu já vi essa frase em algum lugar. Não, muito legal. E todos nós sabemos que empreender não é só criar o produto e vender. Tem um processo gigantesco ali dentro. E a liderança está muito envolvida, né? Porque você precisa criar um time. Hoje em dia você tem um time. Tenho. Entendeu? E eu queria saber o que é um líder bom para você. Um líder que, sabe, incentiva o seu time. Olha, eu com certeza estou aprendendo a ser esse líder, né? Assim, eu acho que é um exercício diário de humildade e de você entender como que as pessoas, o que as pessoas querem, né? Eu acho que assim, na minha opinião, eu estudei bastante sobre isso no momento que eu decidi ser empreendedor. Eu estava fazendo um curso fora. Para mim é sobre reunir as condições necessárias para que cada um performe da sua melhor maneira, né? Fala-se muito sobre você ser um encanador, né? Um plumber ou um preacher, alguém que traz a palavra para as pessoas fazerem, né? O Steve Jobs, eu adoro ler muito sobre a biografia de grandes pessoas. O Steve Jobs é uma pessoa que eu admiro demais. Ele aparentemente tinha um dom. Desde os 19 anos, quando ele fez o primeiro computador da Apple, com o Oz lá na garagem dele, ele não fazia a menor ideia de qual que era a função de um chip ou de um negócio. Quem fazia isso era o Oz, mas o que o Steve Jobs era capaz de fazer era reunir um grupo de pessoas e fazer com que elas acreditassem que aquele negócio que eles estavam fazendo ia mudar o mundo, né? Eu li uma frase outro dia que era: o Steve Jobs ele era louco o suficiente para achar que ele ia curar o câncer dele tomando suco de fruta. Ele era frutífero. E ele era louco o suficiente para achar que ele ia colocar um computador dentro do bolso da sua calça. E essa loucura está presente nas duas coisas, né? Mas voltando para a sua pergunta sobre a liderança, ele era uma pessoa capaz de reunir um grupo de pessoas e entender, poxa, o que é importante para o Johnny? Eu vou fomentar essa questão que é importante para o Johnny, se estiver presente dentro do que eu quero construir, para ele construir junto comigo. Se não tiver, tá tudo certo. O Johnny vai arranjar outra coisa para fazer da vida dele e eu vou arranjar outra pessoa que não seja o Johnny. Então, para mim, liderar está muito relacionado a isso. Você entender o que é importante para aquela pessoa. Se aquela missão tiver relação com a sua, colocar essa engrenagem para trabalhar em nome de algo em comum. Muito bom, muito bom. E eu queria saber, da sua parte, o que é considerado sucesso para você? Eu acho que hoje em dia as pessoas pensam que o sucesso é só, sabe, ter uma boa estabilidade financeira, você ter muito dinheiro. Então você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, você fala, essa pessoa tem sucesso. Mas às vezes você vai olhar essa pessoa mais de perto, às vezes não tem relação boa com a família, aí já, será que é o sucesso mesmo, entendeu? Então eu queria saber da sua parte, o que é o sucesso para você?
Eu acho que qualquer coisa, para mim, está sempre ligada em 3 aspectos, né? O emocional, o funcional e o social. Então, o sucesso, para mim, ele vem em 3 pedaços. O pedaço funcional, que é, poxa, você poder fazer o que você quiser no aspecto assim, poxa, eu estou comendo do jeito que eu quero, eu estou me exercitando do jeito que eu quero, eu tenho a vida funcional, ela do jeito que eu quero que seja. Então, para mim, o sucesso está muito ligado nesse aspecto funcional a isso. Não tem a ver só com dinheiro. Pode ser a ver com você fazer o esporte do jeito que você quer. Né? Então, se você estiver acima do peso, talvez você não vai conseguir fazer o esporte do jeito que você quer. É algo funcional. É algo que você consegue tangibilizar. Tem a ver com um aspecto social. Emocional. Então, eu estou me relacionando com as pessoas que eu quero do jeito que eu quero, as pessoas que eu gostaria que me amassem, me amam do jeito que eu quero. Né? O Warren Buffett, ele tem uma frase que eu acho ótima, que o dinheiro ele é incapaz. Se tem uma coisa que é muito frustrante, especialmente para quem é rico, é que o dinheiro é incapaz de comprar amor. Né? Você não consegue chegar e falar assim, toma aqui $100 e eu quero que você me ame. E o amor é a única coisa que quanto mais você dá, mais você recebe. Faz muito sentido. Então, para mim, o aspecto emocional, então o sucesso, né, tem o aspecto funcional que eu te comentei, que não é só dinheiro, ele é importante, mas a saúde também é um aspecto funcional. No aspecto emocional é você se relacionar com as pessoas, quem te ama, quem você gostaria que te amasse, te ama. E no aspecto social é você fazer algo que é maior do que só para você, no que é o funcional, e maior do que só para aqueles que você ama. Maior é algo que impacta a sociedade como um todo. Então, se eu conseguir alcançar sucesso funcional, sucesso emocional, sucesso social, eu vou ter sucesso na minha vida. Então, hoje, para mim, por exemplo, eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero, no momento que eu quero. Isso, para mim, é o funcional. Eu tenho o amor dos meus amigos, da minha família. Se eu tiver isso, eu tenho sucesso emocional. E eu estou construindo algo que faz diferença na vida das pessoas. Se eu conseguir fazer esses 3, eu acho que eu vou ter sucesso. Legal. E agora entrando um pouco mais profundo na BIP, tá? Queria saber o que é um sucesso para hoje que você acha que você quer ter na BIP. Então, claramente não é o sucesso que você quer, aqui é o limite onde eu posso chegar, porque sempre vai estar crescendo, o sucesso sempre vai estar aumentando, mas o seu objetivo para agora? Meu objetivo para agora é continuar escalando o negócio de forma que os clientes fiquem apaixonados pela empresa. Né? Assim, uma premissa que a gente fez quando foi criar o negócio foi os clientes eles têm que ser fanáticos pela BIP. Não quero fazer uma empresa que seja legalzinha. Não quero fazer uma empresa que as pessoas olhem para o produto chega na casa delas, a embalagem chega e falam, legal. Não, quero fazer um negócio que as pessoas usem e, poxa, amem. A ponto de poder chegar para o amigo e falar, cara, se você não está usando um jaleco da BIP, se você não está usando o scrub da BIP, você deveria estar usando. Né? Para mim, uma empresa que conseguiu fazer isso de uma forma global foi a Apple. Aqui no Brasil e agora no México e Colômbia, o Nubank. Né? Então, a gente se inspira muito nessas 2 empresas. A Apple, ela mandava, né, acho que ainda hoje em dia muda. Faz tempo que eu não atualizo o meu iPhone, preciso atualizar. Um adesivo da Apple dentro da embalagem. Então, assim, para começar, a embalagem já era um caso à parte. Né? Você chegava aquela embalagem perfeita, que sai bonitinho com o ar, e aí o produto está lá no meio, sensacional. Aí quando você tira, tem um adesivo. Poxa, se a Microsoft te mandasse um adesivo, se a Samsung te mandasse um adesivo, você não colaria no seu carro, no seu tablet, no seu caderno de notas. Mas a Apple manda. Meio pretensioso isso, né? Mas tem uma mensagem ali. Né? A mensagem é, a gente quer criar um produto e oferecer um serviço de uma forma que você goste tanto da nossa empresa que você quer divulgar para as pessoas que você é um usuário de Apple. Na BIP. Né? Então, encantar o cliente de uma forma paranoica. É assim que a gente faz e a gente vem conseguindo conquistar isso. Né? Então,
Hoje são mais de 100 avaliações no Google, 5 estrelas. Pensa quantas vezes você entrou para avaliar uma marca de roupa que você comprou dentro do Google Maps. Muito Provavelmente nunca. Né? Um restaurante, um hotel é até mais fácil de você fazer. Mas uma marca de roupa é muito difícil. A gente conseguiu com que mais de 100 pessoas entrassem e fizessem essa avaliação. Então a gente é patologicamente obcecado por fazer o cliente amar a BIP. Só que isso, obviamente, é mais fácil quando você tem 1 cliente, 3 clientes, 5 clientes. Em 9 meses de empresa, a gente já tinha clientes em todos os estados do Brasil. Eu lembro quando aconteceu a primeira venda no Acre, primeira venda no Tocantins, primeira venda em Sergipe, que são estados menores em população. E eu fiquei super feliz. Então, consegui escalar o negócio, né, para dezenas, centenas, milhares de pedidos com essa mesma satisfação do cliente é o que mais me motiva hoje. E o que vai acontecer a gente não sabe. Né? A Nike ela começou como uma empresa de tênis de corrida para atletas de corrida, uma corrida específica no Oregon. Depois ela foi expandindo para toda a costa, depois para todos os Estados Unidos, depois para o mundo inteiro, depois saiu só do tênis para fazer os shorts, para fazer a camiseta de corrida, depois para outros esportes, né? Basquete, futebol, tênis, e aí virou o que ela virou. Então, da mesma forma que a gente enxerga hoje, poxa, vamos oferecer excelentes jalecos, excelentes scrubs, quem sabe depois expande para meia, expande para touca, tudo que um profissional de saúde precisar para ser melhor a rotina deles, a gente quer oferecer. Perfeito. Podcast que eu tava gravando, que a agenda como empreendedor. Era alguma coisa tipo isso. E eu queria saber se a sua agenda tá te sobrecarregando muito. Sobrecarrega e eu vejo isso pelo número de WhatsApps não lidos, tá? Então, assim, eu já peço desculpas se alguém me mandou um WhatsApp e eu não li. Não é porque eu não gosto da pessoa, é porque realmente vai entrando coisa e vai misturando o pessoal com o trabalho e vai ficando difícil. Você sabe que quando eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, 10 anos numa gestora, chama Constellation, e o Florian, que é o sócio fundador da Constellation, ele tinha uma frase que ele sempre falava que o Paulo Guedes, um dia ele entrou lá no Pactual e o Paulo Guedes estava lendo um livro, sei lá, terça-feira, 4 da tarde. Ele falou, o que é isso? Pô, o cara está lendo um livro terça-feira, 4 da tarde? E depois ele foi entender. Aquilo é o importante, não urgente. Né? Então, eu acho que assim, a agenda, ela realmente te devora. Né? Se você não parar um momento para fazer aquilo que é importante, mas não é urgente, poxa, eu preciso aprender sobre cor. Né? Pode parecer besteira, mas existem cores que despertam coisas diferentes nas pessoas. Né? E aí tem um padrão. Poxa, o cinza normalmente remete a uma coisa, o rosa remete a uma coisa, o vermelho. Então, se você não tiver um momento que você trava a sua agenda para falar, para aprender sobre aquilo que é importante e não urgente, a agenda te devora mesmo. Mas eu tento selecionar alguns momentos específicos para o que é importante e não urgente. Muito legal. Então aqui, vamos para a pergunta final, tá bom? Pô, passa rápido. Passa rápido, bem rápido, mas foi 30 minutos. Então, e outra coisa, hein? Antes da pergunta final, tenho certeza que todo mundo que está assistindo, se conhecer algum médico, se for no médico e não indicar o jaleco da BIP, tá maluco, né? É isso aí. Tá Entra no site usebip.com. Exatamente. Exatamente. Então, o que você quer ser você amanhã? Eu diria que, assim, aprenda o máximo que você puder aprender. Seja resiliente, né? Essa história de eu tive uma ideia e eu vou ficar multibilionário com essa ideia. A ideia é a coisa mais fácil de ter, né? O difícil é a execução. Então, aprenda o máximo que você puder aprender. Trabalha muito duro. Seja resiliente e curta a jornada, né? Eu acho que com 20 e poucos anos eu entendi a menos que não é sobre chegar na montanha, no alto da montanha. Porque você chega lá no alto da montanha, você curte a vista e você fala, legal, bora descer? Né? Então, é sobre você realmente aproveitar cada passo que você está dando. E mais importante do que também aproveitar, né? Ou tão importante quanto aproveitar cada passo que você está dando, olha para o lado e ver quem está dando o passo junto com você. Né? Assim, as pessoas que estão no seu lado
te ajudando a construir, são as pessoas que quando você olhar para quando você tiver 80 anos, você vai falar, putz, eu consegui fazer por causa disso. Pode ser os seus pais que te deram suporte, pode ser uma namorada, um namorado, que depois vira ou não sua esposa, seu marido, podem ser seus irmãos, podem ser os seus amigos de colégio, seus amigos de faculdade, as pessoas que você conheceu no seu trabalho. Com certeza vão ter um grupo de pessoas que você vai olhar para trás e vai falar, se não fosse aquelas pessoas eu não teria conseguido chegar lá. Então, valorizar muito essas relações também que você vai construindo ao longo da sua vida. Né? Então, o conselho que eu tenho é esse. Aprenda o máximo, seja resiliente, aproveite a jornada e construa relações, porque sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Johnny. Prazerzão, cara. Prazerzão.